No dia 9 de março de 2016, algo incrível e inesperado estava prestes a acontecer. Nesse dia, em Seul, a capital da Coreia do Sul, o melhor jogador humano de Go, Lee Sedol, entrava numa competição do jogo contra uma inteligência artificial. A maior parte das pessoas que observavam o jogo ou acompanhavam através de transmissões ao vivo esperava que a vitória fosse do Sedol. Parte dos pesquisadores e experts de inteligência artificial também apostavam numa vitória do campeão humano. E esse otimismo todo em relação à vitória do Sedol surgiu levando em consideração que o jogo Go exige, na visão dos pesquisadores e experts, uma complexidade que ainda não conseguiríamos driblar com a nossa tecnologia atual. De acordo com muitos deles, nós ainda precisávamos de pelo menos uns 5 anos de pesquisa para criar essas tecnologias. E quase uma semana depois, a competição que teve 5 partidas chegou ao fim, com 4 vitórias da inteligência artificial chamada AlphaGo, criada pela empresa DeepMind. E se você acompanhou essa competição na época, você sabe que foi divulgada em todos os lugares e que muita gente comentou sobre o feito. Isso era história sendo feita. A euforia em relação a essa vitória de uma inteligência artificial sobre o melhor jogador humano era bastante justificada. Porque a partir daquele 15 de março de 2016 ficou muito claro para todos que as inteligências artificiais não teriam mais trabalho para vencer seres humanos em jogos mentais. Vamos voltar algumas décadas no tempo, mais especificamente para a década de 50, quando Alan Turing já discutia a possibilidade de algo assim acontecer. Ou então voltar para a segunda parte do século XX, quando diversos pesquisadores trabalhavam em seus projetos pioneiros com a ambição de fazer uma máquina realizar uma tarefa sozinha. Ou até mesmo para a década de 90, quando a IBM introduziu a Deep Blue, que já havia realizado algo muito parecido com o que a AlphaGo fez. Só que a Deep Blue venceu o campeão humano da época de xadrez, o Garry Kasparov. Em qualquer período depois da década de 50, nós podemos encontrar algum avanço que já estava acontecendo na área. Mas eu escolhi começar pelo meio da história porque existe um marco importante lá que muito provavelmente determinou o destino da humanidade. Foi naquele momento que ficou claro para o mundo todo que a história da humanidade estaria definitivamente entrelaçada com o avanço da inteligência artificial. E mais do que isso, a partir dali o avanço seria extremamente rápido. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos 5 episódios dessa série de vídeos de futurismo que eu estou fazendo junto com a Petrobras, eu tentei falar sobre uma área ou setor diferente em cada vídeo. E vocês não fazem ideia de como foi difícil não falar ou não citar inteligências artificiais nos vídeos, porque simplesmente todas as áreas atualmente estão relacionadas a elas. Por exemplo, a Petrobras começou a utilizar uma inteligência artificial feita pela Microsoft para aumentar a segurança dos trabalhadores nas operações de offshore. A ideia é que a inteligência artificial consiga monitorar as câmeras em busca de situações que possam colocar a vida ou integridade de alguém em risco, como o uso incorreto de equipamentos de proteção individual, posicionamento inseguro em relação à carga ou até mesmo a obstrução de rotas de fuga. Ou seja, literalmente um programa de computador está salvando vidas e garantindo a integridade e segurança de seres humanos. E a Petrobras também desenvolveu uma inteligência artificial capaz de controlar a qualidade dos gases que saem da refinaria. Essa é a Smart Tocha, ou tocha inteligente. As tochas são partes fundamentais de refinarias e elas precisam estar sempre acesas. Elas queimam os gases que sobram do processamento de petróleo de maneira segura para o ambiente. A ideia é utilizar uma inteligência artificial para minimizar os efeitos no meio ambiente das tochas. E essa tecnologia já funciona em 6 refinarias da Petrobras. Então, seja para salvar vidas no ambiente de trabalho ou reduzir os nossos impactos no meio ambiente, inteligências artificiais são simplesmente uma parte fundamental das nossas vidas. Mas como que nós fomos parar aqui? Isso aconteceu por um motivo. Alguns especialistas consideram 2010 como o ano em que uma nova onda de progresso nas pesquisas com inteligências artificiais começou. E para nós entendermos o porquê disso, nós precisamos levar em consideração alguns pontos importantes. Primeiro, o avanço da capacidade de processamento dos computadores vinha aumentando consideravelmente desde a década de 90, principalmente com a introdução de GPUs no mercado. Tanto CPUs como GPUs estavam cada vez mais potentes e conseguiriam realizar o processamento cada vez mais rápido e mais pesado. E isso também já se associa com a tecnologia que vinha melhorando para deixar a internet mais rápida e acessível. Quem tiver uma idade próxima ou maior do que a minha vai lembrar da diversão que era poder se conectar na internet sem usar o telefone. O avanço dessas duas tecnologias contribuíram para a obtenção e troca de mais dados, o que antes era algo extremamente demorado e escasso. Só para vocês terem uma ideia, nós começamos o século 21 com cerca de 15 milhões de sites na internet. Parece muito, né? Já em 2010
nós tínhamos pouco mais de 200 milhões deles. E em 2016, praticamente 7 anos atrás, nós batemos a marca de 1 bilhão de sites ao redor do mundo. Todos esses sites obtendo dados e conseguindo trocar dados com uma rapidez que nunca foi vista na história. E é por isso que a era atual é conhecida como a era do Big Data, ou grandes dados, se você preferir. E esses dados possibilitaram o desenvolvimento e a criação de algoritmos que aprendem e realizam tarefas. E esses pontos que eu falei foram essenciais para o avanço de inteligências artificiais. Eles indiscutivelmente foram o que permitiu chegarmos ao ponto em que elas conseguiam resolver problemas complexos como o jogo Go. E eu falo tudo isso só para jogar na nossa cara que inteligências artificiais já conseguem realizar uma série de tarefas que antes eram consideradas humanas. E não só isso, também com uma expertise que acaba passando dos seres humanos. Em uma competição de reconhecimento de imagens, os participantes humanos erravam 5% das vezes, em média, contra 26% de erro de inteligências artificiais em 2011. Em 2015, os seres humanos ainda tinham uma média de cerca de 5%, contra apenas 3,5% de erro de uma inteligência artificial. E isso mostra como apenas 4 anos foram o suficiente para um avanço significativo na área, e, consequentemente, para inteligências artificiais superarem humanos. E foi mais ou menos nesse ponto da história em que elas chegaram de vez. Não só para se tornarem superiores em algumas tarefas, como estarem presentes diariamente nas nossas vidas. Um exemplo é o sistema de recomendação implementado pela maior parte dos sites que torna a experiência do usuário muito melhor. Você pode apenas atualizar sua página inicial do YouTube e ver uma série de vídeos recomendados de forma dinâmica, com base em tudo que você assistiu, deu like ou comentou. E os seus vídeos recomendados também dizem muito sobre você. Eu não queria falar nada, mas deixando no ar. Você por acaso já parou para pensar em quantos canais diferentes você conhece só porque uma inteligência artificial te recomendou depois de aprender os seus gostos? Quem sabe o meu canal seja um exemplo. Ou quem sabe a pessoa que hoje é sua namorada ou namorado, na verdade foi uma recomendação de amizade que apareceu em alguma rede social. Ou então quantas coisas você já comprou, já conheceu porque uma IA sugeriu aquilo com base no que você fez ao navegar na internet. É quase como se a IA não só te conhecesse bem o suficiente, como também é responsável por definir os seus futuros gostos e as suas futuras ações. Ou seja, de alguma forma você nem percebeu conforme os anos foram passando que você acabou sendo controlado de uma forma pelo menos indireta por uma inteligência artificial. Nós já estamos vivendo em um mundo onde é impossível de escapar da influência dela nas nossas vidas e isso é assustador. E isso só tende a piorar ou melhorar, dependendo do seu ponto de vista. O uso de assistentes como a Siri ou a Alexa já é uma realidade para muita gente. Se você está triste, você pode até depender delas para te contarem uma piada ou falarem algum fato curioso. Alexa, me conta uma piada. Qual a rena favorita do Da Vinci? A renascentista. Lançou a braba. Ela tem o meu tipo de humor, gosto. Carros autônomos já estão disponíveis em alguns lugares e é apenas uma questão de anos até eles serem maioria nas nossas estradas. Pilotos humanos estão com seus dias contados. Ainda bem. O seu banco consegue bloquear o seu cartão de crédito se uma inteligência artificial perceber que uma tentativa de fraude aconteceu ou até mesmo para agilizar diversas transações. Na medicina, inteligências artificiais também estão ganhando cada vez mais espaço no diagnóstico de doenças e na criação de remédios. Recentemente, o AlphaFold resolveu um problema de mais de 50 anos na biologia. E esse problema pode ajudar a criar remédios e até encontrar novos tratamentos para doenças. E isso sem contar as inúmeras aplicações dentro da indústria, que vão desde acelerar o processo de produção até evitar o desperdício e economizar energia. Uma pesquisa de 2015 chegou à conclusão que a economia de países que já estavam implementando o uso de inteligências artificiais afeta positivamente a economia no país. E isso foi corroborado por empresários que, em um estudo feito pelo governo dos Estados Unidos, disseram que as suas empresas se beneficiavam economicamente ao utilizar inteligências artificiais em trabalhos que poderiam ser automatizados. Porém, aí nasce um problema. Quanto mais nós aplicarmos inteligências artificiais para automatizar tarefas, mais possibilidade de desemprego, principalmente em trabalhos que são mais mecânicos. Alguns estudos mostram que o impacto seria ainda maior para pessoas que já possuem empregos com salários mais baixos e poderia aumentar ainda mais a desigualdade econômica. Ah, Pedro, mas e os outros empregos que também serão criados, principalmente para manutenção e criação dessas inteligências artificiais? Isso não é verdade? A resposta curta e grossa é sim e não. De fato, empregos vão ser criados nesses casos,
Mas nós também precisaríamos que uma parcela considerável da humanidade mudasse de carreira do dia para a noite. Alguém que trabalha como motorista por anos, por exemplo, teria que largar tudo e entrar no mundo da programação quase que de um dia para o outro. Alguns sociólogos concluem que isso aumentaria a desigualdade não só na economia, mas também na escolaridade. Alguém que passou anos estudando inteligências artificiais teria empregos disponíveis, enquanto alguém que não teve a mesma oportunidade ficaria não só desempregado, como totalmente não empregável. E nesse caso, o termo não empregável é dado para alguém que não conseguiria emprego de maneira alguma com as atuais habilidades que a pessoa tem. E conforme o setor de inteligências artificiais e suas aplicações avançam, isso afetaria cada vez mais e mais empregos, tornando cada vez mais pessoas não empregáveis. E eu não preciso nem falar que isso geraria um caos econômico e poderia facilmente colapsar um país. Por isso se torna cada vez mais necessário que os países tomem atitudes desde já para aliviar esses futuros problemas. Ou seja, nós criamos um mundo onde inteligências artificiais conseguiram um espaço significativo não só nas nossas vidas, como também em setores importantes como saúde, transporte e economia. Existem pesquisadores que também estudam o impacto de IAs na política de um país e como elas são determinantes para a vitória de um ou outro candidato. E, inclusive, recentemente saiu uma polêmica de que o Facebook, agora chamado de Meta, disponibilizou dados dos usuários para uma empresa que tem foco em propagandas políticas. Ou seja, utilizando os dados dos usuários do Facebook, a empresa conseguiria utilizar técnicas de inteligência artificial para definir se aquele usuário poderia ser influenciado com propagandas e anúncios para votar em um candidato nas eleições. Basicamente, inteligências artificiais estão presentes em todos os aspectos das nossas vidas, desde as coisas mais simples, como clicar num vídeo do YouTube, até definir eleições que ditam o futuro de milhões de pessoas. E isso só tende a se agravar mais e mais quando se pensa que o avanço da inteligência artificial não vai parar por aí. Na verdade, ele está se tornando cada vez mais rápido. Escapar da influência desses algoritmos nas nossas vidas é cada vez mais difícil, para não dizer impossível. A única solução parece ir pro mato, no meio de uma região sem acesso à internet e nada que envolva tecnologia. Mas será que é realmente necessário surtar e fugir para as colinas para escapar do mundo que nós estamos criando? Uma coisa é certa. Nós precisamos começar a discutir agora os impactos que as inteligências artificiais têm nas nossas vidas e no mundo. Fomos nós que criamos esse mundo em que nós estamos agora. E é a nossa responsabilidade amenizar os efeitos negativos que vão acontecer com toda certeza conforme nós vamos avançando. Em outubro de 2016, alguns meses depois de o AlphaGo vencer o Seedle, o governo americano, preocupado com o avanço de inteligências artificiais, financiou uma pesquisa que levou o nome Preparando para o Futuro da Inteligência Artificial. E esse estudo juntou vários pesquisadores de inteligências artificiais de diversos lugares do mundo, desde engenheiros até sociólogos. E eles descreveram o que esperar do futuro com inteligências artificiais cada vez mais presentes nas nossas vidas e quais atitudes nós deveríamos começar a tomar desde já. E vários tópicos foram debatidos, desde as vantagens econômicas, as vantagens na saúde, transporte, até os possíveis problemas, como a falta de privacidade, já que todos os nossos dados estão disponíveis, e também o problema da falta de empregos. Então, assim, é uma realidade em todos os lugares que nós não temos como escapar disso, e isso já é algo que instituições e governos estão cientes. Infelizmente, ou felizmente, o avanço em inteligências artificiais já está em um ponto praticamente impossível de parar. Mas é aqui que eu faço a pausa e eu gostaria de lembrar que esse cenário não precisa ser ruim. Nós podemos extrair muitas coisas boas e também causar diversos impactos positivos no mundo utilizando inteligências artificiais como as nossas aliadas. Um exemplo é o uso de carros autônomos, que poderiam diminuir o número de acidentes de trânsito e possivelmente salvar milhões de vidas todos os anos. Ou até mesmo a possibilidade de detectar doenças em estágios iniciais e conseguir sugerir um tratamento mais eficaz e personalizado para cada pessoa. Assim como toda tecnologia e todo avanço, existem lados positivos e lados negativos. Os lados positivos são muito positivos e os lados negativos são bastante perversos. A boa notícia é que nós não devemos nos preocupar com um mundo dominado por máquinas, porque honestamente isso é fruto de muita imaginação. Mas nós devemos sim nos prepararmos para ter essas inteligências artificiais cada vez mais presentes nas nossas vidas. E isso não é uma previsão para o futuro, isso é o presente. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo acaba a série de 6 vídeos que eu fiz com a Petrobras para discutir futurismo e as mudanças tecnológicas que nós podemos esperar no futuro. Em cada vídeo nós vimos uma área, um setor diferente. E como vocês podem perceber, nós temos muitas conversas importantes para fazermos como sociedade nos próximos anos. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam dessa série. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, ela está disponível gratuitamente em uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. E aproveitando, se uma outra série fosse feita,
qual grande tema vocês gostariam de ver sendo discutido. Muito obrigado e até a próxima.